Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o integrante do STF, Barroso, Luiz Roberto Barroso, vulgo Borroso. Esse texto é do senhor Maurício Muma Hertal, que está rodando pela internet. Eu faço questão de ler para que nós conheçamos quem é realmente esse integrante do STF, que é considerado o mais perigoso de todos os outros. Ele começa o texto assim: de todos os ministros do STF, como Gilmar Toffoli, Fachin, Xandão de Moraes, Lewandowski, etc., o ministro Borroso é, de longe, o mais perigoso. Vou chamá-lo Borroso, que é um apelido que é dado a ele. Borroso é o típico capacho da elite globalista e fiel cãozinho do projeto imperialista chinês. Além do mais, ele é burro, escreve mal, possui o raciocínio deformado e sofre de uma quase total ausência de valores. Homossexual escondido em um casamento de fachada, foi íntimo e cúmplice do monstro pervertido e traficante de crianças para fins sexuais de comércio de órgãos, João de Deus. É um defensor do mega-criminoso Lula, ladrão, do terrorista assassino Cesare Battisti, da ONU, e sua agenda totalitária de 2030, e do maior corruptor de crianças e adolescentes do Brasil, psicopata Felipe Feto. Borroso defende a liberação das drogas, o marxismo cultural da Escola de Frankfurt, o ativismo judicial, a ideologia de gênero, o transhumanismo, o feminismo, a teoria crítica da raça, o aborto, a pedofilia e o ódio ao cristianismo. Ele confessa que ajudou a formar o PT e que o comunista Karl Marx e o genocida Lenin são as duas maiores influências do seu pensamento. Borroso é também o principal responsável pela criação da falsa CPI dos criminosos Aziz e Renan, que buscam não só desgastar o presidente com a criação de falsas narrativas sobre corrupção na compra de vacinas, bem como produzir um falso relatório a ser apresentado em cortes internacionais acusando o presidente de cometer crime de genocídio. Aliás, perderam tempo, porque o Tribunal Penal Internacional não aceitou essas falsas acusações. Borroso jamais respeitou cargos eletivos e finge não enxergar a vontade de milhões de brasileiros apenas para continuar vivendo e servindo a uma agenda globalista totalitária e criminosa, insistindo na defesa do nosso corrupto sistema eleitoral que vem há décadas, possibilitando não só a presença de milhares de políticos corruptos em todas as instâncias de poder, como também a manutenção de um status quo criminoso que vampiriza a população, impossibilita seu crescimento econômico e nos mantém dependentes internacionalmente e ajoelhados como país. Borroso é a peça-chave na engrenagem maligna de uma guerra híbrida, que cada vez mais ameaça o Brasil, mesclando táticas de guerra política e cyberguerra, bem como outros métodos de influência, tais como desinformação, falsa diplomacia, subversão, lawfare e intervenção eleitoral externa. Borroso é uma pessoa completamente doente, um hipócrita e uma personalidade perigosa que precisa ser imediatamente removida do Supremo Tribunal Federal e conduzida à força a uma prisão ou, quem sabe, a um hospício. Concorde e assine embaixo com esse Maurício Muma Hertal. Não o conheço, o seu texto circula na internet, mas é o que nós sabemos sobre esse elemento borroso. Esse cara disse outro dia que a eleição não se ganha, se toma. É um sujeito que fica fazendo militância explícita contra o presidente Bolsonaro e a favor de uma urna eletrônica que nós sabemos que já teve problemas de fraude. Nós sabemos disso. E ele fez essa militância a ponto de coagir determinados parlamentares a não votar pelo voto impresso. Então, é um indivíduo que ele não se porta como juiz, como um magistrado. Na realidade, ele, inclusive, numa live que ele fez, ele declarou que ele é chantageado pelo Zé Dirceu por causa de uma orgia que ele participou em Cuba.
Ora, se o Zé Dirceu chantageia ou não ele, eu não sei. Eu sei que ele não tem postura nem compostura para estar no cargo que ele está. Não está. Aliás, nem num cargo de juiz de primeira instância esse sujeito tem postura nem compostura. A gente vê isso. Ele age como um político de quinta categoria. Um elemento que já tem suas convicções prontas e que ele deveria se retirar do cargo. Mas sabe por que ninguém tira ele do cargo? Por causa do presidente do Senado, por causa da desídia, da covardia, da incompetência, da prevaricação do senhor presidente do Senado. É por isso. O Pachequinho, o Rodrigo Pacheco, por causa dele que não tem um processo de impeachment, não só contra ele, mas contra o Alexandre de Moraes, contra os outros integrantes do STF. Por causa disso. Porque era para ele já ter saído de lá. É um absurdo. Até hoje, o TSE não deu conta dos milhões de votos que o presidente Bolsonaro teve, por exemplo, lá no primeiro turno da eleição, que foram perdidos. Até hoje ninguém fala nisso. Ninguém dá conta das suspeitas de fraude, do hacker que esteve lá durante meses, escondido lá. Eles não dão satisfação disso. Então, esse Barroso, ele vai acabar sendo presidente do STF. Ele tem que sair de lá. Não tem condição desse indivíduo continuar lá. A agenda dele não tem nada a ver com o povo brasileiro. Ele fala em democracia, fala em povo brasileiro, mas o povo brasileiro está longe de ser uma prioridade para ele. Nós temos que tirar esse indivíduo de lá, pressionando o Senado, pressionando, indo para as ruas, pressionar o Senado. E essa eleição de 2022, esses vagabundos todos que estão no Senado, vagabundos que estão no Senado, que foram a favor dessa CPI do circo e que foram a favor desse STF, nós temos que tirá-los de lá pelo voto, não elegendo mais esses caras. É isso que nós temos que fazer. Porque aí sim, aí ele que já está tendo gente descontente no Senado contra a atuação dele, ele vai ter que acertar as contas. Vai passar por um processo de impeachment. Porque é o que ele tem que passar, ele tem que sair de lá. Portanto, eu encerro o vídeo de hoje conclamando o povo para ir às ruas, pressionar esse Senado, pressionar o Pacheco a tirar esse cara de lá. Muito obrigado a todos, curtam o canal, compartilhem o vídeo e vamos em frente.